Eu tava dando uma lida aqui e eu tava lembrando daquele processo, né, do infantilismo, que ele é um redutor do autodiscernimento. Né? O professor Valdo coloca isso lá, dos redutores do discernimento, do autodiscernimento. O infantilismo é um deles, né? E tudo que, né, e pensando eu, né, tudo que reduz o discernimento, que reduz a lucidez, de certa forma, embota a manifestação da consciência enquanto consciência, e não enquanto consim ou consciex, né? Mas enquanto consciência em si, na sua essência, né? E uma dos caminhos aqui, até que você coloca, é a assunção de responsabilidades. A assunção de responsabilidade, ela é uma das formas, dos meios que se tem para você ou evitar fazer a profilaxia, né, ou sair dessa síndrome aqui do Peter Pan, né, através do autoenfrentamento, do heteroenfrentamento também das condições adversas da vida humana, de modo geral. Né? E eu fiquei pensando aqui muito dentro do âmbito dessa assunção de responsabilidades e fazendo uma correlação com as escolhas de vida, as escolhas de destino, né? E a escolha ela tem um componente sério assim de quando você escolhe algo, você está abrindo mão de outra coisa, né? Então tem um componente aí da abnegação até certo ponto, em um nível. Lógico que escolhas de destino, escolhas maiores a favor de um grupo, muitas vezes pode ter ali um componente maior de abnegação. E aí eu estava lembrando que hoje de manhã eu estava vendo um trecho daquele curso do professor Valdo sobre, acho que era sobre evoluciólogos, que ele falava, né, da Invex e tudo mais, que tem ali um componente sério de abnegação, né, de renúncia cosmoética. E eu queria entender aqui, né, não sei se você já chegou você poderia, né, fazer alguma correlação aqui entre essas renúncias cosmoéticas dentro desse processo assim, de aquisição da adultidade consciencial. E aí, para ajudar um pouco, que tem lá na fatologia, de baixo para cima, na quarta linha, você coloca um fato ali, né, que é a dificuldade de escolher determinada opção abrindo mão das demais. Então, não sei se ficou claro, mas se você poderia comentar um pouco esse fato que você trouxe aqui, fazer uma relação ali com esse processo da adultidade consciencial e das renúncias cosmoéticas que a gente faz ao longo da vida. Bacana. Boa reflexão aí, né? Esse eu acho um dos principais fatores que levam a você assumir a adultidade, né? Consciencial, a adultidade da consciência ali, é a assunção de responsabilidades a partir dessa decisão. Por quê? Veja o seguinte, para eu me responsabilizar pelos meus atos, eu tenho que delimitar os meus atos. Se eu faço de tudo, eu ao mesmo tempo não posso me responsabilizar por nada, porque eu estou fazendo tudo. Então, assim, pensa assim, uma pessoa que não teve tempo para fazer quase nada, mas se dedicou muito, mas fez pouco de cada coisa. Como é que ela vai se responsabilizar, por exemplo, pelo nível de qualidade daquilo ali, né? Pelo nível de excelência? Ela, na prática, ela fez pouco de tudo, ela não abriu mão de nada. E aí, quando você começa a definir, não, peraí, eu sou assim, eu faço assim. Isso não é embotamento, tá? É com lucidez, né? Com discernimento, com escolha. Eu vou escolher prioridade, exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou assim, então não pode fazer. Não. É uma definição, uma abnegação. Eu vou escolher que eu vou focar nisso aqui, o mega foco, e obviamente eu espero obter resultados dessa ação. E aí você começa a poder mensurar, você começa a poder dizer, olha, eu consegui ou não consegui. Então esse é um dos confrontamentos da Invex, por exemplo, que eu vejo que pega muita gente, que é assim, olha, se eu falar que eu vou otimizar ao máximo minha vida, eu estou delimitando o que eu quero fazer. É a minha ProEx o quanto antes. Então não é assim, quando der eu faço minha ProEx, no futuro, quando eu tiver melhor. Não, é hoje, é para ontem. Então, assim, sem alarde, mas é sério, é para ontem. Então, quando a gente coloca essa definição, e olha que a Invex é uma técnica de vida para a vida inteira, então é uma raia até certo ponto ampla, mas ela já estreita a raia de quem está vivendo sem técnica. Você já trouxe um estreitamento. Então, você precisa seguir ali uma certa coerência com o que você está se propondo. E essa coerência te permite se responsabilizar. Porque se eu não me proponho técnica nenhuma, o resultado que eu obtiver
tá valendo. Né? E isso, mas eu me preocupo, eu quero obter. Se você quer, mas se você não se propõe a isso, fica muito fácil de abrir mão daquela responsabilidade, quando ela ficou pesada. Ficou muito pesada, não, mas na verdade, eu estou pensando na verdade em fazer outro curso, eu quero estudar outra coisa. Aí eu dou o exemplo da carreira, né, profissional. Eu quero fazer outra coisa agora, porque né, esse porquê, às vezes tem justificativa legal, mas às vezes não tem, é uma justificativa frágil, às vezes até uma fuga do autoenfrentamento. Então, a gente vê que um dos desafios, linhas gerais, mas na Invex a gente tem isso de estabelecer essa raia e se propor ali, de fato, critérios mais objetivos de autoavaliação. Né? E aí o Valdo era muito bom porque ele propôs logo Invex e Ressex, e ambas têm essa raia bem clara. Né? Uma outra técnica que é ótima para esse encantoamento é a técnica de mais um ano de vida. Então, a pessoa se propõe lá e vem cá, é um ano, ela vai dessomar. Ela não tem como dizer, não, mas espera aí, eu posso ter tido uma Mamorex. Né? A proposta da técnica não é essa, você tem um ano e é um ano. Né? Então você se autoencantou nesse sentido. E aí, na adultidade, a pessoa ela vai ter desafio nesse processo. O intermissivista, quando chega aqui, ele encontra um monte de tema, também tem esse processo de se definir assim, o que você vai focar, qual que é o seu mega foco. Né? E uma das premissas da Invex é esse mega foco na juventude. Então, qual que é o seu mega foco? E aí, isso gera, eu mesmo passei por isso, né? Assim, de você olhar e falar assim, cara, o que é isso aqui que eu vou pesquisar? O que eu vou me propor? Porque se eu me propuser a isso, o que acontece no final? Tem que sair um livro. Não é que tem que sair, mas eu entendo que a melhor opção é uma gestação consciencial para que os notários em atacado. Então, se eu estou me propondo, não é uma questão irracional, é uma questão com discernimento. Né? Me proponho, isso precisa sair um livro lá no final. Poxa, eu vou escrever um livro desse tema. Caramba. Mas tem outros temas que eu gosto também. Aí você vai passar por uma reflexão um pouco mais ampla, porque se você falar que é esse tema, é esse tema. Vou perguntar para alguém assim, no tertuliário, assim, você, qual que é o teu tema que você está pesquisando? A pessoa vai, pô, peraí, né? E qual que é o problema? Eu posso mudar amanhã, mas assim, justamente o não mudar toda hora vai ajudar você a entender. E o mais rico não é você conseguiu ou não conseguiu, é se não conseguiu, por que não conseguiu? O que é que você precisa ajustar para dar mais um passo? Né? O que é? Agora, se você não tem essa medição, você nem avalia o porquê que você não conseguiu. Logo, você não vai saber, não vai avançar. Então, o processo de acertos e erros, também que foi perguntado, a ampliação dos acertos, passa por você ter condição de estabelecer, definir. Sem definir, você não vai ter esse nível de comparação e não vai chegar nisso. E eu vejo que é algo que às vezes assusta na Invex, porque a raia é um pouquinho mais curta, né, do que é um pouquinho mais definido. Então, isso é natural, é positivo, né, é homeostático. E acho que a sociedade, de maneira geral, Felipe, ela está bem distante de visualizar essa questão da definição para que isso seja atingido. E, a certo ponto, reconhece a necessidade de responsabilidade, mas não de definição. E sem definição, você não consegue ter responsabilidade. Eu acho que esse é um gap cognitivo aí.